Há momentos na vida em que o que parece nossa maior ruína se revela como o caminho para uma transformação profunda. Quando o vício entra em cena, geralmente ele vem acompanhado de dor, vergonha e repetição. Mas e se por trás desse ciclo destrutivo houvesse uma mensagem? E se o próprio vício fosse um portal oculto, onde a alma clama por reencontro, por sentido, por completude? Carl Jung acreditava que tudo aquilo que nos domina, sem que compreendamos seu sentido, está tentando nos ensinar algo essencial. Nesse processo de autodestruição, algo pode emergir das sombras, a imagem de uma alma gêmea, não como fantasia romântica, mas como espelho do que precisamos integrar em nós mesmos. Esse vídeo é um mergulho profundo nessa ideia, como o vício pode ser o disfarce sagrado de um chamado à união interior. Deixe nos comentários: eu permito que a dor revele o caminho da minha alma. Carl Jung enxergava o ser humano como um campo de tensões entre opostos, em busca constante de totalidade. Para ele, o vício não era apenas um problema moral ou comportamental, mas um sintoma de uma cisão mais profunda na psique. Quando alguém se entrega compulsivamente a uma substância, a uma pessoa ou a um padrão, é como se estivesse buscando algo que perdeu, uma parte de si mesmo que foi reprimida, esquecida ou projetada no mundo externo. Jung chamava isso de processo de individuação, a jornada para reunir e integrar todas as partes do ser. Dentro dessa dinâmica, a figura da alma gêmea surge não como um ideal romântico, mas como o arquétipo do outro, o reflexo simbólico daquilo que falta em nós. É comum que projetemos essa imagem em pessoas que nos causam fascínio ou obsessão, especialmente durante estados alterados de consciência, como os provocados por vícios. Jung também falava sobre a ânima e o ânimos, os aspectos femininos e masculinos internos, e como ao não reconhecê-los, acabamos buscando externamente aquilo que só pode ser curado por dentro. O vício, então, pode ser interpretado como um impulso inconsciente para reencontrar esse aspecto perdido da alma. E, paradoxalmente, é nesse processo destrutivo que muitos acabam tendo vislumbres do que Jung chamava de self, o centro organizador da psique, que guia o indivíduo rumo à sua verdade essencial. Assim, aquilo que parecia uma queda pode se tornar o início de um chamado divino, revelando não apenas o que está faltando, mas também quem pode espelhar esse vazio de maneira transformadora. O vício não nasce do nada. Ele emerge silenciosamente, como resposta a uma ferida que muitas vezes nem sabemos que carregamos. Carl Jung nos convida a olhar para o vício não como uma fraqueza moral, mas como uma linguagem simbólica, uma tentativa desesperada da alma de encontrar sentido, pertencimento e integração. A compulsão que nos prende não é apenas um hábito, mas um grito do inconsciente. Algo dentro de nós está fragmentado, e o vício se torna o substituto de uma conexão perdida, uma tentativa falha de saciar uma ausência profunda que desconhecemos. É por isso que ele se instala com tamanha força, porque em seu nível mais primitivo, ele promete alívio, pertencimento e até transcendência. Quando Jung fala da alma ferida, ele aponta para um núcleo interno que foi exilado ao longo da vida, aspectos rejeitados, desejos reprimidos, traumas esquecidos, impulsos não reconhecidos. Esses fragmentos não desaparecem, apenas se ocultam no inconsciente, onde continuam a influenciar nossas escolhas. Em muitos casos, o vício surge como a única maneira de acessar esse mundo interno, mesmo que de forma destrutiva. Quem se vê preso a um vício, na verdade, está em busca de uma experiência que transcenda a dor da separação interior. A substância, a pessoa ou o comportamento compulsivo se torna um canal que oferece a ilusão de unidade, ainda que efêmera. É justamente nesse ponto que o vício revela sua função simbólica. Ele aponta para aquilo que está faltando. Jung dizia que os sintomas são mensageiros. Eles não estão contra nós. Estão tentando nos dizer algo que a consciência ainda não consegue ouvir. A alma ferida usa o vício como megafone. E quanto mais ignoramos o chamado, mais alto ele grita. Por isso, o vício costuma crescer em intensidade, exigindo cada vez mais atenção, até que se torne impossível continuar vivendo sem encará-lo. Neste ponto,
a alma está clamando por reconexão com seu centro perdido. Jung descreve o self como o centro regulador e organizador da psique, a totalidade do ser, que inclui o consciente e o inconsciente. Quando nos afastamos do self, seja por traumas, repressões ou condicionamentos sociais, sentimos um vazio existencial. Esse vazio, quando não compreendido, gera sintomas, ansiedade, depressão, impulsos descontrolados. O vício é um desses sintomas, talvez um dos mais extremos, porque ele tenta preencher de fora um buraco que só pode ser curado de dentro. E enquanto não compreendemos isso, ficamos presos no ciclo de buscar alívio, onde jamais encontraremos cura. Muitas vezes, o vício se torna também uma tentativa de fuga da dor. Mas Jung nos alerta: aquilo que evitamos enfrentar é o que mais nos domina. A alma ferida exige escuta. Ela não quer ser silenciada com prazeres passageiros ou distrações constantes. Ela quer ser reconhecida, reintegrada, aceita. E esse processo começa quando paramos de olhar para o vício como inimigo e começamos a vê-lo como sinal. Sinal de que algo essencial foi perdido. Sinal de que há uma parte nossa clamando por retorno. Ao invés de perguntar, como me livro disso? O olhar junguiano propõe outra pergunta. O que esta compulsão está tentando me mostrar? A resposta a essa pergunta não é simples nem imediata. Ela exige coragem, autoobservação e entrega. Mas é nesse caminho que a alma começa a se reorganizar, que a ferida começa a falar, que o self começa a guiar. Jung acreditava que, em última instância, tudo aquilo que nos fere está nos conduzindo, se estivermos dispostos a escutar, para uma reconexão mais profunda com o que somos. É assim que o vício, paradoxalmente, pode se tornar uma estrada para o reencontro. Ele é o sintoma de uma alma que foi separada de si mesma e que busca, mesmo sem saber, retornar ao seu ponto de origem. O sofrimento que ele traz não é castigo, mas impulso. Um impulso em direção à totalidade. E é nesse impulso que, às vezes, sem entender como, somos levados a cruzar com imagens, pessoas ou experiências que nos despertam. É o começo da revelação. Carl Jung dedicou parte essencial de sua obra ao fenômeno da projeção, um mecanismo psíquico pelo qual aspectos inconscientes de nós mesmos são lançados sobre o outro sem que percebamos. Quando estamos dominados por uma carência profunda ou por um estado de desequilíbrio interno, tornamo-nos altamente propensos a projetar partes esquecidas ou idealizadas de nossa alma em pessoas, situações ou até em comportamentos compulsivos. Nesse contexto, o vício não é apenas uma fuga, ele se torna um espelho onde vemos, mesmo que distorcidamente, a imagem de algo que falta dentro de nós, muitas vezes a imagem daquilo que associamos ao amor, à salvação ou à completude. É aí que surge, nas entrelinhas do sofrimento, a figura simbólica da alma gêmea. A alma gêmea, sob a ótica junguiana, não é um ser predestinado no sentido literal, mas uma representação arquetípica daquilo que buscamos integrar em nós mesmos. É a personificação do nosso ânimos, se somos mulheres, ou da nossa ânima, se somos homens. Os aspectos psíquicos internos do feminino e do masculino que foram reprimidos ou não desenvolvidos ao longo da vida. Quando não temos consciência desses aspectos, tendemos a projetá-los com enorme intensidade sobre pessoas específicas. O que nos atrai então não é exatamente a pessoa real, mas a imagem inconsciente que projetamos nela. Uma imagem que, na nossa percepção distorcida, parece nos completar. Essa projeção pode ocorrer também sobre o objeto do vício, uma substância, um jogo, um relacionamento obsessivo. Tudo isso pode carregar a carga simbólica de algo que me salva, algo que me entende, algo que me completa. É como se aquela experiência viciante encarnasse temporariamente a imagem do que Jung chamaria de totalidade psíquica. A sensação de prazer ou êxtase não é apenas física ou emocional. Ela toca uma memória arquetípica mais profunda, a lembrança inconsciente de quando éramos inteiros, de quando havia comunhão entre todas as partes do nosso ser. Essa sensação de união é tão poderosa que se torna viciante, mas ela não é real, é uma ilusão criada pela projeção. Na medida em que essa projeção se intensifica, o objeto do vício passa a ser idolatrado,
sacralizado, visto como essencial para a sobrevivência psíquica. Quem está nesse estado acredita, mesmo sem racionalizar, que sem aquilo não há vida, não há sentido, não há amor. Essa é a armadilha da projeção. Ela hipnotiza. E quando o objeto projetado é uma pessoa, especialmente uma figura que traz à tona emoções intensas, o vínculo pode se tornar devastador. A pessoa é colocada no lugar de redentora, como se ela tivesse o poder de curar todas as feridas emocionais e completar o vazio existencial. O vício, então, não está apenas na relação com a pessoa, mas com a imagem que projetamos nela. Nesse processo, muitas vezes acreditamos ter encontrado a alma gêmea. A conexão parece mística, inquestionável, transcendental. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que a alma está tentando reencontrar um pedaço de si mesma e acredita tê-lo localizado no outro. Isso é especialmente comum quando há um histórico de abandono, rejeição ou trauma não elaborado. O outro, ou o vício, se torna o receptáculo dessa dor e, simultaneamente, da cura desejada. Mas como qualquer projeção, esse encantamento está fadado a se romper. O objeto projetado não consegue sustentar indefinidamente a imagem divina que colocamos sobre ele. E quando a realidade aparece, o colapso é inevitável. Jung dizia que todo processo de individuação começa com uma grande desilusão. O momento em que percebemos que o outro não é quem imaginávamos e que aquilo que buscávamos fora precisa ser integrado dentro. A alma gêmea projetada precisa ser retirada do pedestal, não para ser descartada, mas para que possamos ver nela aquilo que de fato pertence a nós. Quando esse movimento acontece, o vício começa a perder força. O fascínio cede espaço à consciência. A ilusão abre caminho para o real trabalho da alma. Reintegrar o que foi projetado, curar o que estava ferido e, finalmente, descobrir que a verdadeira alma gêmea não é aquela que nos completa, mas aquela que espelha o que temos medo de ver e que, ainda assim, permanece. Na jornada da alma, há um momento inevitável em que aquilo que tentamos evitar por toda a vida vem à tona com força implacável. Carl Jung chamou essa dimensão de sombra, tudo aquilo que somos, mas que não conseguimos ou não queremos reconhecer. São nossos impulsos ocultos, raivas não expressas, desejos reprimidos, vergonhas enterradas, medos antigos, traumas silenciosos. A sombra é, portanto, o outro lado do nosso ser, aquele que escondemos até de nós mesmos. E é exatamente aí que o vício se torna mais do que um comportamento compulsivo. Ele se revela como espelho da sombra. Quando alguém se vê mergulhado no ciclo vicioso, lutando contra algo que parece maior do que sua própria vontade, está, na verdade, em contato com uma parte psíquica que se tornou autônoma. Jung descrevia essas forças como complexos, núcleos energéticos inconscientes que tomam o controle da personalidade em momentos críticos. O vício é, muitas vezes, a expressão de um complexo sombrio. Uma parte de nós que, rejeitada e exilada, passa a comandar nossas ações por baixo da superfície. E quanto mais tentamos suprimir esse lado obscuro sem compreendê-lo, mais ele cresce em força e sofisticação. É comum que a pessoa em estado de vício sinta vergonha profunda de si mesma. Essa vergonha, porém, não vem apenas da sociedade ou da moral. Ela é o reflexo do próprio julgamento interno. A consciência rejeita aquilo que não consegue controlar. E, ao fazer isso, cria uma cisão ainda maior entre o eu idealizado e o eu real. Esse abismo interno é terreno fértil para a sombra se manifestar. O vício, nesse sentido, funciona como uma lente de aumento. Ele escancara dia após dia tudo aquilo que estava escondido e nos força a encarar os aspectos mais temidos da nossa identidade. Mas Jung nos ensinou que não há crescimento sem esse confronto. O encontro com a sombra não é uma punição, mas uma etapa essencial da individuação. É no momento em que olhamos para o vício não mais como algo externo, mas como um reflexo do que está dentro, que a transformação começa. A dor que o vício causa, os relacionamentos que destrói, os sonhos que interrompe, tudo isso são formas simbólicas da sombra se mostrando, não para nos aniquilar, mas para ser vista.
Ela quer ser incluída na consciência, quer deixar de viver nas margens, quer ser reintegrada ao todo. Esse confronto é assustador, porque ele quebra a imagem que construímos sobre quem somos. Muitas vezes, acreditamos ser pessoas boas, controladas, racionais, espirituais. O vício, ao nos colocar de joelhos, desmonta essas defesas, mas é nesse colapso que o verdadeiro trabalho começa. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. O vício, portanto, pode ser o ritual de passagem que nos obriga a olhar para nossa escuridão, e mais do que isso, a reconhecer que ela também faz parte de nós. A grande armadilha, porém, é permanecer identificados com a sombra. O risco está em acreditar que somos apenas aquilo, que o vício nos define, que a dor é permanente. Mas Jung propõe outra via. Ao aceitar a existência da sombra, ao compreendê-la, ela perde o poder de nos dominar. Deixa de ser um tirano inconsciente e passa a ser um aliado do processo de integração. A raiva, por exemplo, pode se transformar em coragem. O desejo reprimido pode se converter em criatividade. A compulsão pode se tornar impulso vital. Tudo depende da consciência com que nos aproximamos desses conteúdos. É nesse sentido que o vício se revela espelho. Ele mostra o que está disfuncional, o que foi distorcido, o que precisa ser resgatado. E mais do que isso, ele revela o tamanho da força que existe dentro de nós, ainda que mal canalizada. A energia que se gasta para manter um vício vivo é a mesma energia que, transmutada, pode construir uma vida profundamente autêntica. O espelho que hoje nos assusta é o mesmo que amanhã poderá nos mostrar quem realmente somos, sem máscaras, sem ilusões, mas com verdade. Ao encarar esse reflexo sem fugir, iniciamos o retorno à inteireza. E talvez nesse retorno possamos encontrar algo ou alguém que não seja uma projeção do vazio, mas um reflexo do que foi curado. O encontro com a sombra é, paradoxalmente, o portal para a luz mais verdadeira. Há um ponto na jornada da alma em que a dor atinge seu auge. E, paradoxalmente, é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar. Não se trata de uma mudança exterior, mas de uma alteração interna, silenciosa, profunda. Após o confronto com a sombra, após o ciclo repetido de vício e culpa, um novo chamado emerge, o chamado à integração. Carl Jung descreve esse momento como um despertar, não súbito, mas inevitável, em que o indivíduo começa a reunir os pedaços de si mesmo, não para retornar ao que era antes, mas para nascer como algo completamente novo. O vício, que antes servia como muleta para sustentar a separação interior, torna-se obsoleto. A dor que antes era insuportável, agora é vista como parte do caminho. E o que se revela, ao final, é o amor essencial. Não o amor romântico, nem o amor idealizado, mas o amor que nasce da verdade, de ser inteiro. A integração, segundo Jung, não é a eliminação da escuridão, mas a união dos opostos. O que antes estava separado, razão e emoção, masculino e feminino, desejo e espiritualidade, agora começa a dialogar. A alma encontra seu centro e o self começa a se manifestar com mais clareza. Nesse ponto, não há mais necessidade de projeção. Aquilo que buscávamos no outro ou no vício começa a ser encontrado dentro de nós. A imagem da alma gêmea, que antes servia como símbolo da parte perdida, agora retorna como um reflexo do que foi recuperado. Se esse encontro acontece no plano externo, com outra pessoa, ele será mais consciente, mais verdadeiro, mais livre. Mas mesmo que não aconteça, a sensação de completude já não depende mais do outro. Esse é o amor essencial, aquele que reconhece, acolhe e respeita cada aspecto da psique, sem rejeitar nada, sem excluir o que doeu, sem tentar apagar o que foi. A dor, nesse processo, torna-se mestra. Ela mostrou onde estavam as feridas, apontou para o que precisava ser curado e, por fim, revelou que o sofrimento era, na verdade, uma forma distorcida de busca por amor. Quando alguém atravessa o vício com consciência, sai do outro lado com uma nova percepção, a de que tudo, até mesmo os momentos mais sombrios, fazia parte de um processo maior de reconciliação consigo mesmo.
A alma que desperta depois de um processo de vício e integração é diferente. Ela não busca mais a euforia passageira, mas a profundidade. Não se entrega mais a idealizações, mas à realidade sagrada de ser humano. Imperfeito, complexo, cheio de contradições, mas digno de amor. Essa nova forma de viver exige presença, escuta interna e uma entrega constante ao desconhecido que habita em nós. Jung dizia que o verdadeiro objetivo da vida não é ser bom, mas ser inteiro. A integração é exatamente isso. A aceitação amorosa de tudo o que somos, inclusive do que rejeitamos. Nesse novo estado de ser, a relação com o mundo muda. As pessoas deixam de ser vistas como salvadoras ou ameaças e passam a ser reconhecidas como companheiras de jornada, espelhos que nos ajudam a continuar crescendo. A alma gêmea, nesse contexto, não é mais um ideal inatingível, mas alguém que compartilha a caminhada com autenticidade, sem ilusões, com o mesmo compromisso de integrar luz e sombra. Esse tipo de vínculo só é possível quando já fizemos internamente o trabalho de nos encontrar com tudo o que somos. A grande revelação, no fim, é que o amor essencial não está fora. Ele nasce quando paramos de fugir de nós mesmos. Ele floresce quando reconhecemos que a dor não foi em vão, que o vício não foi apenas destruição, mas também linguagem. Uma linguagem que falava da ausência de sentido, da fome de alma, da sede de verdade. E agora, com o coração mais consciente, somos capazes de traduzir essa linguagem em crescimento, em cura e em conexão. O despertar não é o fim da dor, mas a libertação do domínio que ela exercia. É o começo de uma nova maneira de existir, mais real, mais plena, mais inteira. Nesse novo estado, a vida deixa de ser uma fuga e se torna um encontro. E talvez seja nesse encontro consigo mesmo que a verdadeira alma gêmea apareça. Não para nos completar, mas para caminhar ao nosso lado, espelhando o amor que finalmente aprendemos a dar a nós mesmos. Aquilo que parecia o fim, o vício, a dor, a queda, pode ser, na verdade, o início de um reencontro com a alma. Através da visão de Carl Jung, compreendemos que a ferida carrega o mapa da cura e que o vício é um sintoma sagrado de algo que deseja emergir do inconsciente. Quando paramos de lutar contra nossas sombras e passamos a escutá-las, abrimos caminho para a verdadeira transformação. A alma gêmea, nesse processo, não é um prêmio ou uma promessa, mas uma revelação, a expressão simbólica de um amor que só pode florescer quando nos tornamos inteiros. Esse vídeo foi um convite ao mergulho, ao enfrentamento e à reconexão. Se você sentiu que algo em você despertou, não ignore. A jornada está apenas começando. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que unem psicologia profunda, espiritualidade e autoconhecimento. E clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai expandir ainda mais sua visão sobre a integração do ser. Lembre-se, a dor tem linguagem. E quando você aprende a escutá-la, ela pode se transformar no mais puro chamado ao amor essencial.